Alô, queridos amigos que nos acompanham através do canal TNT Tratamentos Naturais Terra. Eu meditando da caminhada que fiz agora há pouco, e caminhando eu estava pensando, eu vi algumas plantinhas caídas, um pouco pelo excesso de chuva, né? Afrouxou a terra, enfim. E também porque estava, no local no que eu caminho, estava passando um rapaz com uma roçadeira. E aquelas plantinhas todas que estavam em pé, aquelas gramas, enfim, estavam caídas. E eu me lembrei de uma passagem que está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Vamos repetir. Esse é como um texto-chave daquilo que nós pretendemos falar hoje, que é: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Diz assim então Provérbios 24:16: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Veja que coisa interessante que nós vemos aqui, que há uma diferença entre o justo e o injusto, entre o bom e o mal. Eu me lembrava também, para fazer uma analogia a respeito daquilo que nós iremos conversar logo mais, de um sábio que ensinava o seu discípulo dizendo assim: o discípulo fala: mestre, como eu vou fazer para não deixar o mal tomar conta de mim? O mestre disse assim: existem 2 leões, um é o bom e o outro é o mal. Aquele que você mais alimentar será o que mais se levantará a seu favor ou contra você. Então, o cair é do homem. O homem é um tanto quanto falho ainda, mas o levantar é de Deus, que é perfeito, verdadeiro, que nos deixou também o seu Filho como uma regra de conduta, como um exemplo, como um líder, como um sumo pastor, para que nós possamos ser guiados por esses caminhos, por essas veredas, que são caminhos de verdade e vida, como ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na Bíblia Sagrada nós encontramos esta passagem bastante interessante, que o justo se levantará, cairá 7 vezes, porém se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Ou seja, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Nos Salmos, nós vemos aqueles que creem na palavra de Deus de joelhos. Já em Provérbios, nós vemos o homem de pé. Os salmos são, portanto, para a devoção do crente, para com que ele, então, exerça a sua devoção. Já nos provérbios, nós diz que são para o andar do cristão. Veja bem, diferente da devoção e diferente do andar. Quando estamos em devoção a Deus, nós estamos de joelhos na sua presença. Isso pode ser no sentido também espiritual. Esse ajoelhar-se não significa apenas a questão física, mas ajoelhar significa se prostrar diante de Deus. E em Provérbios nós já vemos então que é mais para a devoção do homem, né? Melhor dizendo, para o andar do cristão. A devoção seria em Salmos, nós encontramos muito a respeito desse processo que nós devemos submeter às leis de Deus, como nós vimos no vídeo anterior. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E aqui nós vemos então que essa sujeição passa por um processo de devoção. A partir do momento que nós estamos convictos e que nós estamos atuando dessa forma perante Deus, com certeza nós podemos andar como verdadeiros cristãos. Muito bem, em Provérbios nós temos um versículo-chave, que é o 1:7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, agir com maldade com relação àquilo que eu vou falar agora, mas didaticamente nós podemos observar que eu criei um grupo no WhatsApp, e este grupo então começou com muitas pessoas, as quais eu convidei para participar desse grupo. Em torno de 200, 300 ou 400 pessoas. E hoje nós estamos em 60 e poucas pessoas. Por quê? Vamos repetir então o que diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Traduzindo em outras palavras, não dedicam o seu tempo para
professar essas palavras, para experimentar, relembrar coisas que muitas vezes já sabem, ditados e gravados nas suas consciências, mas para outras coisas efêmeras, para essas coisas passageiras desse mundo, tem todo o tempo, se dedicam tanto e com certeza então estão sendo loucos para a verdadeira vida. Ou seja, Deus não fala com ninguém caído. Primeiro ele manda a pessoa, o ser, se levantar. Levanta-te, põe em pé que eu quero falar contigo. Então eu vi aquelas plantinhas, como eu dizia no início, né, com aquela roçadeira caindo, se prostrando, e assim é muitas vezes quando as pessoas não dão atenção, a devida reverência às palavras de Deus. Através da Bíblia, através de tantos ensinamentos, que não precisa ser necessariamente da Bíblia, mas extraídos da Bíblia, para que as pessoas venham então a atentar a esse detalhe tão importante. E aí com certeza elas vão tropeçar no mal. Tropeçarão no próprio mal que criaram para si. Por quê? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Muito bem, nós sabemos também que é bem diferente de palavras de autoajuda, aquilo que nós estamos falando aqui nesse momento. Existem tantas palavras motivacionais, palavras de autoajuda, né? Aconselhamentos das coisas terrenas, mas nós sabemos que nós devemos cuidar primeiro as coisas lá de cima, por excelência, por princípio, e as demais serão acrescentadas. Então nós vemos que nós devemos ter um cuidado muito grande, ou melhor, muito grande com estes livros, com essas orientações de autoajudas, com essas questões motivacionais, que muitas vezes só servem para engrossar os bolsos, para encher os bolsos daquelas pessoas que procuram incautos, né? Então, ou seja, esses falsos doutores, esses falsos ensinadores estão apenas usando de subterfúgios para ludibriar a boa-fé do incauto, né? Usam do engodo, usam de malícia e com certeza essas pessoas serão aquelas que tropeçarão no mal. Nós sabemos também que a mensagem contida através da Bíblia é 100% cristocêntrica, tendo Cristo como um centro, como algo que na realidade que nos faz nortear os nossos passos, né? Para que nós não venhamos a tropeçar no mal, né? Para que nós possamos, como diz lá em Provérbios, andar como verdadeiro cristão, com devoção a Deus, como diz nos Salmos, a devoção do crente a Deus, e em Provérbios nós diz como andar através dessa devoção pelos caminhos que conduzem à salvação. Quando a gente fala salvação, a gente está englobando todos os sentidos. A salvação do mal, a salvação da ignorância do saber, como nós verificamos ali, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aí nós vamos entender que o cair é do homem, que um tanto quanto louco ainda com relação às coisas de Deus, mas o levantar é de Deus. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então a gente vê muitas vezes pessoas prostradas nos caminhos da vida, né? Caídos à beira do caminho, como tantas vezes a gente encontra pessoas, muitas vezes também envoltos em soluções etílicas, né? Caídos, ou drogas, que agora está muito... A gente vê pessoas como verdadeiros zumbis, tropeçando no mal, das drogas, da drogadição, da bebida alcoólica e de tantas outras coisas, do abandono, da falta de condição de se levantar e se pôr em pé, mesmo que caia 7 vezes, deve se levantar, mas muitas vezes pessoas ficam prostradas. E nós diz então, no Salmo 20, versículo 8, diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Vamos repetir, Salmo 20, versículo 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Que seja uma palavra de estímulo, essa que estamos professando aqui neste dia, para que se porventura você tenha caído, se considere um justo e se ponha em pé, para ser um devoto de Deus e também para andar como um verdadeiro cristão. Paulo diz aos Efésios 5:14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos,
e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes, o sono espiritual. Está como que tropeçou no mal e está caído dormindo, à beira do caminho, sofrendo as intempéries da vida, perdendo seu tempo, perdendo, enfim, tantas coisas. E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Se porventura você sente momentaneamente caído, paralisado à beira do caminho, saiba que existe um convite que o apóstolo Paulo nos deixou lá nos Efésios 5:14. Vamos repetir. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essas palavras são de salvação, são de condução para você nesse caminho, que muitas vezes parece ser tão difícil. As intempéries da vida, os malogros da vida, o laço do passarinheiro, os embaraços da vida e tantas outras coisas, como diz lá, a seta que voa de dia, ela pode te atingir, ela pode até fazer com que você venha a cair. Mas você, como um justo, se levantará. Este justo significa justificado pela fé neste Cristo Jesus, que com certeza vai te dar a mão, vai segurar a sua mão e vai dizer: levanta-te e anda, venha comigo, segue-me, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Eu gostaria nesse final de solicitar de você, se gosta de nossas mensagens, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe um like, aquele joinha que com certeza vai nos ajudar bastante, e assim a plataforma do YouTube irá reconhecer através dos algoritmos que há pessoas que estão gostando desse conteúdo, e assim irá estender a mais pessoas, e com certeza nós levaremos essas palavras de esperança, como já dissemos lá na abertura deste canal. Palavras que vão orientar, que vão consolar, confortar e, acima de tudo, direcionar os seus passos num caminho que é um caminho de verdade e vida, porque se porventura você como um homem está caído, olhando para Deus, que é autor e consumador da nossa fé, com certeza você há de se levantar e caminhar como um verdadeiro cristão. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.